Ó, o setor da construção civil começou, né, 2021 com expectativa de crescer 4% no ano. Com os desafios decorrentes da pandemia e o aumento nos custos dos materiais, a previsão foi reduzida para 2,5% em março. Pois é, mas no mês de setembro, essa previsão voltou para 4%, o maior crescimento desde Uhum. 2013. O mercado imobiliário e a construção civil são dois segmentos que, apesar de tudo, conseguiram continuar em alta, mesmo durante a pior fase da pandemia da Covid-19. Mas quem vai falar ao vivo no Notícias do Bem sobre esse assunto é o engenheiro civil Rodrigo Souto. Rodrigo já está com a gente aqui no Notícias do Bem. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. É um prazer receber você no nosso programa para falar desse setor tão importante, né, para a nossa economia. Obrigado, gente. Boa tarde. Olá. Muito bom estar aqui para falar um pouquinho sobre a construção civil. Como vocês falaram, é exatamente isso. A gente tinha uma expectativa que, com o aumento da pandemia, né, com essa questão de lockdown, paralisação de obra, as coisas ficassem um pouco difíceis, mas a gente teve um processo oposto, né? A Uhum. gente acabou tendo uma alta, né? Eu tinha um escritório bem menor do que eu tenho hoje. Hoje a gente tem 8 pessoas trabalhando só na parte de projeto, né, planejamento de obra, fora as equipes externas, né? Eu estou gerindo hoje 3 obras aqui no Rio, são obras de médio a grande padrão, fora os amigos, né? Eu também não Uhum. faço só obra, eu faço projeto também para o Brasil inteiro, então a gente acaba conversando com pessoas de todos os estados e a gente vê que a demanda subiu, né? Hoje o que a gente acaba tendo problema é com a própria mão de obra, né? A demanda do mercado a gente não está conseguindo suprir por falta mesmo de profissional capacitado. Mesmo com a Uhum. alta do material, as pessoas querem fazer obra, querem investir dentro da casa, então é uma grata surpresa para o setor. Então, mas Uhum. como é que a gente dá? A gente tem como explicar isso, Rodrigo? Porque a gente tinha realmente, com o início da pandemia, uma expectativa muito negativa, né, com relação ao mercado da construção civil, e daí o mercado da construção civil fez o caminho contrário. O que os especialistas têm dito a respeito? Qual seria a explicação para isso? Por que as pessoas resolveram investir nesse momento, exatamente nesse momento, na construção ou na reforma das suas casas? Então, a gente tinha aquele efeito, né, que a casa acabava sendo um espaço só que a gente passava, né, era só um dormitório. As pessoas começaram a olhar para o ambiente onde elas moravam com um pouco mais de cuidado, né? Aquela pintura que não agradava, aquele revestimento que já estava ali há um tempo, começou a incomodar, porque você está ali todo dia, né? Sua família, você quer ter um ambiente um pouco mais confortável, então isso acabou gerando uma demanda que ninguém imaginava, né? As pessoas queriam estar num ambiente cada vez melhor, né? Então, assim, você que tinha um apartamento de um quarto e achava que era ok, você passou a ter a necessidade de um apartamento com no mínimo de 2 quartos, né? Então você queria ter seu espaço de escritório e seu espaço mesmo para descanso. E aí Uhum. acabou acontecendo também que muitas pessoas acabaram tendo um filho durante a pandemia. Então as famílias Uhum. cresceram. Então aquele apartamento que antes era para apenas um casal, agora é para um casal, né? Para uma criança ou às vezes duas, né? E o próprio local de trabalho. Então isso foi intensificando. E mesmo com a questão do custo, as pessoas deixaram de fazer muitas coisas, deixaram de sair, deixaram de viajar. E esse dinheiro parado acabou vindo todo para a construção civil. Uhum. E Rodrigo, como que foi para você, assim, nesse período, vendo tantos lugares parando, num ritmo desacelerado, e você, sem, como muitos, né, sem entender o que estava acontecendo, tendo que fazer um processo contrário a todos, né? Em vez de diminuir, desacelerar, tinha que acelerar e buscar mão de obra no momento onde você falou mesmo agora, que estava tão escasso, né? Fala um pouquinho pra gente, conte o seu testemunho, né? É, então, foi o maior desafio, porque a gente está se deslocando sempre em todos os lugares, né? Está conversando com as pessoas, e aí eu vi um cenário onde todo mundo reclamava, tá muito ruim o emprego, tá muito difícil, fulano foi mandado embora, como é que estão as coisas? E eu vendo que eu estava num limiar que eu tinha a minha esposa, né? E mais uma pessoa no máximo para ajudar, eu saí de uma empresa que eram 3 pessoas para 10 pessoas dentro de um escritório, né? Eu saí de uma realidade que eu transformei minha casa já era um home office e eu estou inaugurando um escritório agora na próxima segunda-feira, né, no dia 25, porque eu não consigo Uhum. mais, né? A demanda que eu tenho hoje dentro de casa já é uma demanda grande como qualquer outra empresa.
E assim, foi uma grata surpresa, porque quando teve aquela primeira parada, né, que a gente realmente não podia fazer obra, não podia fazer a movimentação, né, dentro da cidade, a gente ficou um pouco temeroso. Então a gente fez aquele caixa, né, fez a guarda como se fosse para o inverno, né, porque a gente não esperava quanto tempo fosse durar. E eu tive uma grata surpresa de crescimento, né? A Uhum. gente fecha contrato, a gente cria lista de espera, tem clientes que eu não consigo atender e tenho que acabar, eu indico para amigos, né, que são do mesmo setor e eu tenho confiança. Então, assim, é uma grata surpresa. E não é só para mim no Rio, né? É no Brasil inteiro. A gente se conecta com vários profissionais da construção civil pelo Brasil todo e a gente vê que é um cenário comum para todo mundo. Era uma expectativa que a gente não tinha. Foi realmente uma coisa que surpreendeu. Tá certo. Agora, Rodrigo, você acha que essa é uma tendência que deve permanecer no ano que vem? Qual é a expectativa de quem trabalha no setor? Ou pode haver aí uma volta a patamares anteriores, até um decréscimo na questão da procura pela construção civil? Eu acredito que ela vai continuar subindo, porque o que acontece? Hoje, o nosso maior desafio, além da mão de obra, é o material, né? O básico hoje da construção civil, aí está até no vídeo, é o tijolo, é cimento, né? Areia, brita. Então, assim, o aço em si, todos esses insumos, eles subiram muito. E a gente está falando aí em aumento na casa de 70%, 80%. Você tem o cobre aí que foi quase 200% de aumento. Todo o material elétrico subiu muito. E essa escassez, né, de matéria-prima no mercado que fez isso subir. Então, assim, a gente tendo uma regularização, né, a gente está aí agora vendo que a pandemia cada vez mais está diminuindo os números, a gente está conseguindo retomar, né, as nossas vidas, né, ao que era antes. A ideia é que no próximo ano, com a regulação desses preços, um controle um pouco mais assertivo, as pessoas tenham mais fôlego, né? Hoje a gente trabalha com planejamento financeiro antes de qualquer início de obra. Então a surpresa do cliente é que ele vê que o valor que ele tem para fazer determinada construção do zero ou reforma não é o suficiente, né? Então tem clientes que postergam essa obra para uma baixa desses materiais, porque a obra é material e mão de obra, e eles provavelmente eles vão continuar esse processo no ano que vem, quando tiver realmente um ajuste, um controle um pouco melhor. Porque hoje a gente recebe reajuste de material com uma frequência, às vezes, de semanal ou quinzenal. E são ajustes que, sim, impactam bastante. Então, um custo antes que alguém tinha em média, eu vou fazer uma casa com 500 mil reais, uma senhora casa. Você não consegue fazer hoje. Hoje você vai ter que gastar no mínimo 900 mil. E aí, quando você apresenta isso para o cliente, a gente não está dando só um número, né? A gente quantifica os itens, a gente apresenta cada insumo que vai ter entrada na obra, cada material, o valor da mão de obra, os custos operacionais. Então ele tá enxergando ali que construir ficou mais caro, né? Mas aí o que acontece é realmente essa espera, eles estão se capitalizando e o interesse pela construção não cessa, né? Eles só buscam uma fonte, né, maior de capital para conseguir realizar o próprio sonho. Entendi. E qual tem sido o perfil, né, dessa pessoa, né, que tem construído, tem buscado, a busca tem sido maior pela construção, pela reforma, pela compra de um imóvel, um Pronto. prédio pronto? Como é que tem sido, Rodrigo? Qual que é esse perfil? Então, hoje, por incrível que pareça, o perfil ele é bem diversificado, né? Eu atendo hoje casais, né, geralmente na faixa dos seus 30, 40 anos, com um filho ou ainda planejando um filho, que querem construir do zero, tá? Então, eles têm... agora, o financiamento de imobiliário tá bem mais acessível para a construção do zero, né? Então, a gente consegue fazer esse serviço com eles, faz o projeto, a obra, né? E a aquisição do terreno. A gente tem esse perfil, tem um perfil um pouco mais arrojado, que são pessoas com poder aquisitivo maior, que elas acabam comprando um imóvel em determinada localidade, né? Não pelo imóvel em si, mas pelo local, e aí a gente faz uma reforma completa, né? E realmente é como se fosse uma casa do zero. E a gente tem um perfil comercial, né? Que as pessoas agora elas estão começando a ficar novamente
confortáveis. Então, as pessoas que antes estavam pensando em reduzir imóvel, né, as franquias, principalmente, estão começando um processo de expansão. Né? Aqui no Rio, a gente está atendendo uma franquia de pet shops, né? Eu estou fazendo a segunda loja deles. Antes de fechar o ano aqui, eu já fui consultado para mais uma terceira loja, e a ideia é que abram ainda mais 3. Né? Então, assim, as coisas estão aquecendo, né? As pessoas estão vendo a melhora e estão acreditando no setor da construção, estão vendo que realmente contratar uma empresa com profissionais qualificados, com corpo técnico, com todo o cuidado de planejamento e gestão, faz a diferença. Uhum. Agora, Rodrigo, você falou da questão dos materiais de construção que subiram muito, né? Até de maneira assustadora, alguns itens você falou, e até 700% de aumento é muita coisa. Mas você citou lá no comecinho da entrevista uma outra questão, que é a questão da mão de obra. Tá faltando mão de obra para a construção civil? Sim, falta. Tá? Hoje aqui no Rio a gente tem a mão de obra local do Rio, mas assim, é problemático. A gente tem que fazer treinamento, tem que fazer capacitação. Hoje eu tenho uma obra que a gente está acompanhando, que eu tenho a mão de obra toda fora do Rio. É um empreiteiro que está fazendo prestação de serviço para a gente. Ele é de Minas e a outra parte da equipe do Espírito Santo. Então, assim, a gente está tendo que trazer mão de obra de fora do Rio, né, porque realmente não tem mão de obra suficiente para atender todas as demandas. Aí aqui no Rio, eu tenho amigos em São Paulo também, que eles têm muita demanda, tem uma demanda até maior do que eu de obra, e eles também estão vivendo o mesmo problema. Você não tem hoje o profissional da construção civil qualificado, então você não tem um eletricista bem formado, você não tem um bombeiro hidráulico, né, um ladrilheiro, um pedreiro que faça alvenaria, que faça toda a parte de construção bruta bem, né, e de maneira qualificada. Então, assim, a maior demanda do setor, eu acredito que não vai ser nem a questão do cliente e do material. Né? A longo prazo, a gente tem que investir realmente na formação desses profissionais, porque não é só de engenheiro e arquiteto que a gente faz obra, a gente precisa do profissional, né? E esse hoje é o nosso maior desafio. E esses profissionais, deixa eu só fazer uma correção, eu falei que alguns materiais aumentaram 700%, não é tudo isso, é 70% só. 70, Naquele 70% só não, né? 200%. De 70 a 200, que já é muito também, né? 70% já é muita coisa. Mesmo, O salário de ninguém aumentou 70% esse ano, exato. não é? Mas essa questão da formação profissional é uma questão importante e que o setor tem se organizado como um todo, de alguma forma, para promover essa formação profissional, Rodrigo? Então, hoje aqui, a gente está até tentando implementar isso. Eu tenho parceiros que estão dando curso, né? Eu tenho alguns construtores aqui do Rio que eles vieram da ferramenta, assim, não são acadêmicos, né? Não tem uma formação mais rebuscada, mas aí eles estão vendo essa necessidade e implementando. Eu tenho um colega que ele tem uma empresa de pequenas obras e reformas e está fazendo um curso de drywall, né? Porque ele entende que é uma demanda que ele não consegue atender. Hoje ele tem um limite de obras que ele consegue exatamente por conta de equipe, e aí é o que a gente tem conversado, né, nos nossos círculos assim, de amizade, que cada vez mais fica difícil. Então, para você ter noção, às vezes a gente fica indicando um para o outro mão de obra, porque a gente tem demanda com o cliente, tem que entregar serviço, e as equipes não dão conta. Né? Precisa formar mais gente. Exatamente. Eu acho que o nível técnico em si, eu me formei como técnico aqui no Rio, as pessoas não dão muito valor, né? A parte técnica na construção civil é fundamental, é a ponte, né? O engenheiro, o técnico e o operacional mesmo, na ponta da lança, eles têm que estar conversando o tempo todo. E a gente não tem uma ampla difusão disso, né? A questão do profissional da construção civil é que é uma coisa muito arcaica. É aquilo, é o pai que ensina para o filho, né? E o pai foi ensinado pelo avô. Aí, se o filho não quiser continuar na carreira de pedreiro, né? De marceneiro, o que seja, isso finaliza. E aí você não tem um ciclo de bons profissionais. Você tem pessoas que acabam entrando na construção civil por necessidade e nem sempre o que se preza é a qualidade. Então, esse é o nosso maior desafio. E aí você tem um custo excessivo para treinamento, para capacitação, para estar corrigindo alguns retrabalhos por erro de mão de obra. Pois é. Entendi. Rodrigo,
Vamos deixar os contatos para quem quiser, quem está querendo realmente construir, quem Quiser quer conhecer mais a reformar, respeito do ou seu conhecer um trabalho. pouco mais do seu trabalho, até ter uma troca de Sim. experiência, né? Deixa aqui para gente, né? Contato, e-mails ou redes Instagram, sociais, sei lá. Instagram, por favor. Vamos lá, o meu Instagram é rodrigosouto.tp, tá? E o Instagram da empresa é @, TP Projetos e Obras. Tá? A gente está aqui no Rio, a gente atende projeto no Brasil inteiro, mas obras e, no caso, obras do zero e reformas, por enquanto a gente atende só aqui no Rio de Janeiro. Bacana, tá certo. Rodrigo, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem, falando sobre esse crescimento, né, no mercado da construção civil. Volte sempre, é muito bem-vindo sempre aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Valeu, gente, adorei o convite, muito bom estar aqui com vocês, ótima tarde.